A Polícia Civil solicitou às instituições bancárias um bloqueio de 30 contas suspeitas de envolvimento com crime organizado. A gente volta então aqui para as ruas de São Paulo. Anthony Wells tem informações a respeito de mais uma fase dessa operação que investiga a ligação dessas empresas com o PCC. Anthony. É isso aí, Lívia. Tudo bem? Bom dia mais uma vez para você, para o David e todo mundo que está com a gente aqui na programação da Jovem Pan, na quinta fase da Operação Downtown, que começou a ser deflagrada em junho do ano passado. Os policiais cumpriram mais de 30 mandados de busca e apreensão aqui na cidade de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana, no Guarujá, no litoral, e também em Londrina, no Paraná, e em Chuí, no Rio Grande do Sul. A polícia pediu o bloqueio de 30 contas supostamente ligadas ao tráfico na Cracolândia, no centro aqui da capital paulista, com valores que podem chegar até 150 milhões de reais. Imagina toda essa quantia nas mãos do crime organizado. Até o momento foram apreendidos 120 mil reais, $1.000, 300 libras e 100 euros, portanto, dinheiro em 4 moedas diferentes, além de 2 veículos de luxo, 15 celulares e 5 maquininhas de cartão de crédito, aquelas maquininhas, para aplicar golpes. Essa operação Downtown, como eu disse, ela começou a ser deflagrada em junho do ano passado. Já foram cumpridos mais de 170 mandados de busca e apreensão, a maioria aqui na cidade de São Paulo. Mais de 50 pessoas foram presas, além da apreensão de joias, celulares, computadores, drogas e mais de 70 mil reais em espécie. Para vocês terem uma ideia, em junho, quase 30 hotéis foram fechados, suspeitos de lavar dinheiro para o PCC. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Anthony Wells, que depois volta com mais informações diretamente aqui das ruas de São Paulo. Vamos ouvir a análise agora da Luana Tavares a respeito disso, porque, Luana, é muita inocência acreditar que o crime organizado sozinho conseguiria ser tão organizado, até repetindo a palavra, e movimentar tantos recursos. A gente está falando em bilhões e bilhões de reais, se não houvesse esse amparo de algumas empresas para ajudar nesse processo de lavagem de dinheiro, quiçá do próprio Estado. É mais ou menos por aí? Sem dúvida, Lívia. Acho que você tocou no cerne dessa discussão. As organizações criminosas, elas atuam de forma quase que subliminar, aí, entrando nas estruturas do nosso país como se fosse um negócio. Não à toa tem essa característica de atuação profissional, com estruturas, hierarquia, cargos, treinamento. Então, a gente está falando de um grupo que nós sabemos que é um grupo criminoso, mas é uma grande corporação criminosa, e ela vai criando, assim como qualquer empresa, os seus relacionamentos para criar facilidade na sua atuação. Essa operação, por exemplo, ela faz parte de uma série de iniciativas que têm acontecido, em especial aqui no estado de São Paulo, mas também em outros estados, na tentativa de utilizar mais do processo de inteligência que nós temos instalado, tanto relacionado ao rastreio de recursos, atividades suspeitas em relação ao volume de recursos em órgãos e estabelecimentos privados que têm características de um volume menor de recursos, por exemplo, como são hotéis, lavanderias, estruturas ali de comércio pequeno, que muitas vezes movimentam milhões de reais e acabam passando despercebidos, muitas vezes por essa influência que você trouxe do setor privado, de empresas, mas também influências e conchavos, atividades ilícitas que trazem também a participação de agentes do Estado. Essa última operação que nós vimos também aqui na Cracolândia, por exemplo, que teve como alvo ali também agentes da GCM, já mostra que realmente nós temos que agir de uma forma mais integrada dentro das estruturas do Estado para poder coibir essa atuação direta do crime organizado, mas também responsabilizar os agentes
que sejam servidores públicos, políticos, agentes infiltrados dentro do próprio sistema do Estado e empresários também que façam parte dessas organizações. Se a gente não atuar com essa visão integrada, como é uma temática que está sendo discutida em bastante intensidade esse ano por conta da sensibilidade do tema da segurança pública, nós nunca vamos conseguir ser mais ágeis e ter uma efetiva ação contra os criminosos tão rápida quanto a ação deles de se instalar e de se praticamente institucionalizar em atuações que contem com a participação do Estado e de outros agentes privados. Inclusive, a Luana tocou num ponto muito importante, porque ontem eu estive num evento, foi um termo de acordo firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a presença do ministro Ricardo Lewandowski, junto com o presidente do Banco Central, Isaac Sidney, para justamente de tratar cooperações para que a Febraban consiga ajudar na identificação de contas de laranjas e de que forma também que esse ecossistema funciona. Então, essa integração é uma tentativa de fazer frente ao crime organizado que tem crescido cada vez mais, principalmente no mercado de criptomoedas, porque muitos desses recursos, eles são pagos por meio desses ativos, né, Lívia? Sim. Antes de você chamar a próxima reportagem, eu posso voltar com a Luana, gente, para falar sobre isso? Porque causa muita estranheza, Luana, o fato de... Não vou dizer criptomoedas, porque a gente não está falando de um mercado que é regulamentado, pelo menos não ainda, né? Mas que tanto dinheiro passe por bancos, porque nem tudo não passa por bancos. Boa parte desse recurso, que é fruto dessa relação de empresas com crime organizado, boa parte desse recurso passa pelos bancos. Sim. Se a gente movimentar 100 mil, nós, diante do nosso salário, do que nós costumeiramente movimentamos, o banco já acha estranho, né? Entre em contato, o que está acontecendo, por que está movimentando isso, de onde que veio. Por que tem essa facilidade em relação ao crime organizado movimentar esses recursos? Por que ninguém alerta nada? Talvez haja um envolvimento, há uma possibilidade, ninguém está falando que haja um envolvimento, até de alguns gestores desses bancos também, Luana? Olha, Lívia, é difícil, obviamente, afirmar que isso acontece de forma aberta, ou que é um dos principais motivos, mas eu acho que o ponto que você trouxe que realmente reflete a realidade é essa dificuldade de se utilizar os dados que já existem, que nós já temos no nosso sistema financeiro, sistema bancário, outros sistemas dentro do próprio Estado que acompanham as movimentações, como é a própria Receita Federal, o Ministério Público, criar essa integração de dados, né? Nós estamos vivendo hoje na era de dados e todas essas instituições, elas coletam dados dos seus usuários, dos seus clientes e acompanham essas movimentações. E existe uma exigência legal, inclusive, para que esses dados sejam reportados, porém, há uma grande dificuldade, eu acho importante esclarecer para as pessoas que nos acompanham, que existe sim uma grande dificuldade operacional. Esse convênio, por exemplo, que foi firmado entre a Febraban e a Polícia Federal é extremamente importante porque a Febraban tem ali, né, de acordo com as suas regulamentações de CVM, Banco Central, uma série de dados, informações que ela precisa prestar contas ao Estado. Porém, ela presta contas com uma base de dados que não é a mesma que é utilizada, por exemplo, pela Polícia Federal para fazer os rastreios e cruzar dados com as bases de acompanhamento, né, de investigação de crimes. Então, essas bases de dados, quanto mais integradas elas forem, e principalmente também falando aqui bem operacionalmente, né, quanto mais essas bases de dados elas forem passíveis de serem integradas, existe uma dificuldade aí até de assimetria de informações, da parte operacional mesmo, para que esses dados cheguem em condições suficientes para que a Polícia Federal possa fazer uso, para que todos os órgãos pertinentes possam fazer uso. Então, óbvio que a gente tem que considerar a possibilidade de participação de pessoas dentro de grupos que acabam facilitando ou dificultando, inclusive, esse trabalho, mas eu acho que o peso maior está concentrado, sim, nessa dificuldade operacional e muitas vezes uma falta de proatividade, se criar políticas que garantam essa integração
eu sempre parto do ponto de vista de que o Estado é um transatlântico, né? A gente tem que considerar o tamanho do nosso país, o volume de informações que são coletadas e, por conta disso, dá para se entender uma parte dessa dificuldade. Por outro lado, os agentes públicos e essas instituições que acabam atuando para criar ali uma aglutinação dos interesses, por exemplo, do sistema financeiro, elas têm condições de atuar com maior celeridade para que esses dados cheguem no formato e na velocidade que são necessários para garantir investigações com uma acurácia maior e com uma efetividade maior e eliminar realmente esses riscos de proliferação do crime na medida que nós vemos hoje.